Olá pessoal, bom dia, terceirão. Estamos aí hoje, né, aqui ó, dia 12, terça-feira, plena manhã, estudando hoje Sociologia, tá? É um convite para a gente recapitular um pouco daquilo que a gente tinha visto antes. Eu vou fazer uma retomada em dois filósofos e sociólogos aí, não sociólogos, eles são filósofos mesmo, né, que a gente estudou. E por que eu vou retomar? Eu vou retomar porque eles são muito importantes para o Enem, desculpa, e para os vestibulares que vocês vão prestar aí. Nós vamos estudar, por enquanto, os três principais contratualistas da formação da sociedade. Eu não coloquei os slides aqui, tá, para vocês, de Thomas Hobbes e John Locke, porque vocês já têm no caderno. Então, o que eu vou falar aqui está já descrito no caderno de vocês. E a gente não vai fazer totalmente hoje só aula em cima de Rousseau, tá? Jean-Jacques Rousseau, que é francês. Nós vamos nos concentrar um pouco no contrato social. Vamos recordar lá Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele é um contratualista de uma forma não liberal. Ele é totalmente um absolutista do poder imerso na sociedade. Ele tem uma pergunta que ele fala assim: como é o homem no estado de natureza? Como que é o homem no estado de natureza? Ele fala que o homem no estado de natureza é uma ansiedade, uma luta constante para preservar a sua existência. O homem luta para se preservar. O sentimento mais profundo que existe na alma do homem, segundo Thomas Hobbes, é exatamente o medo de perder as coisas, de perder aquilo que ele conseguiu: o dinheiro, o poder, a sua casa, a sua liberdade. Ele vive num constante medo e ele transfere os seus interesses, que poderia ser um interesse coletivo, um interesse voltado para a sociedade, ele volta o interesse para si. Então, se eu quero isto, eu quero esse emprego, eu vou lutar por ele, mesmo que eu tiver que brigar, bater ou até matar aquela pessoa, mas eu vou tomar o local dela ali. Por isso, a frase importante de Thomas Hobbes era exatamente esta: o homem é o lobo do próprio homem. O que ele queria dizer com isso? Que o homem vive numa luta constante dentro de si, uma guerra constante dentro de si. E ele briga, ele entra para a luta, ele vai para a guerra, mas não por interesse coletivo. Ele vai por um interesse próprio da vida dele, tá? Vamos pensar que Thomas Hobbes viveu na época da monarquia britânica e que era um poder absoluto mesmo. Não que Thomas Hobbes seria absolutista, que ele queria o poder como do rei. Ele queria um poder diferente. Ele queria alguma coisa que determinasse esse poder. Por isso que começa com Thomas Hobbes a primeira situação da criação de um Estado. Ele queria um Estado que colocasse isso na pessoa. Diz os estudiosos que Thomas Hobbes foi muito perseguido, porque ele era contrário, ele era o revolucionário, vamos dizer, um anarquista da época, que ia contra todo o pensamento medieval. Qual era o pensamento? Se vocês pegarem a filosofia política de Thomas Hobbes, nós vamos ver que em nenhum momento Thomas disse de Deus. Em nenhum momento ele colocou Deus. Por quê? Porque ele estava fazendo uma
quebra desse pensamento político que da época, a igreja, a época medieval, dizia que o poder dos reis vinham de Deus. Vocês lembram que nós estudamos a questão do direito divino de governar. Então, os reis eram escolhidos por Deus. E quando ele fala que não, que a política não era isto, que o poder não era isto, os livros, as obras de Thomas Hobbes foram queimados, todos os livros, essas obras foram queimadas na Universidade de Oxford, porque quem ensinava, quem fazia isto, era exatamente a igreja da época, tá? E ele foi contra todos esses princípios, por isso Thomas falou de um contrato social. Mas como que Thomas mostrou um governo? Thomas mostrou um governo baseado lá no Leviatã, o monstro marítimo, né? Citado no livro de Jó, se eu não me lembro, capítulo 4 ou capítulo 5, que era temido pela população. Então ele disse que o Estado tinha que ser algo temido pelo povo. E só o Estado iria controlar o estado de natureza do homem, a partir de um contrato social, que eu pegaria a minha liberdade, todas as coisas que eu tenho, e entregasse ao Estado. E daria ao Estado. O Estado iria cuidar dos meus interesses. E qual seria o papel desse Estado para a população? O Estado tinha o dever de defender o cidadão. A partir do momento que o Estado entrasse com esse dever de defender o cidadão, o homem deixaria de ser um lobo do próprio homem, porque ele não tinha, não podia ter o interesse daquilo que ele queria e lutar para aquilo que ele queria. Ele tinha alguém que iria determinar para ele. Então, esse foi o primeiro contrato social citado por Thomas Hobbes. Aí nós temos lá que estudamos também John Locke. John Locke fala de um contrato social, mas totalmente fora de Thomas Hobbes. Thomas era absolutista, mas alguns estudiosos dizem que ele que desencadeou um pensamento democrático para o mundo capitalista, tá? Por causa dos seus pensamentos, da forma como ele queria. E John Locke não concorda com o pensamento de Thomas. Por isso, John Locke é chamado pai do liberalismo. Lembra quando a gente viu lá o liberalismo? Ele queria um Estado mais liberal, mas ele também era a favor do contrato social. De um contrato social que você entregasse para um poder, que era o Estado. Aí John Locke já fala desse Estado, que iria representar o ser humano, mas o Estado não podia tirar a privacidade da pessoa. O Estado tinha que dar uma liberdade para a pessoa. O que seria essa liberdade para a pessoa? A liberdade da sua casa, do seu trabalho. Thomas também falava isso, tá? Ele falava que o Estado não podia intervir nessa situação, mas teria que ser um governo autoritário, temido, né? Temido por todos. Para John Locke, não, o Estado não tem que ser temido. Ele tem que ser cooperativo, ele tem que ajudar a população. Mas eu teria que abrir mão de algumas coisas minhas, e entregar como um contrato social para o Estado, para que o Estado pudesse governar e defender os meus interesses próprios, aquilo que eu tinha entregue para ele, mas como um liberalismo, tá? Eu tinha que ter a minha liberdade, não ficar submisso, porque Thomas coloca como uma submissão a um poder, eu tinha que ser submisso, e para John Locke eu não tinha que ser totalmente submisso. Por isso que ele é chamado o pai do liberalismo, o pai que colocaria esse contrato social de uma forma mais liberal. A gente tem um estudo aí, que nós vamos chegar ainda, em John Locke, que é o pensamento filosófico dele,
de uma forma muito interessante. John Locke é um filósofo que despertou muitos interesses para o lado empírico, a ciência, né? As experiências, a vontade própria, as ideias primárias, as ideias secundárias, as ideias simples, as ideias complexas, que era jogado para essa época da população. Lembrem bem, Thomas partiu mais para o lado político. John Locke, ele separou totalmente o seu pensamento entre a filosofia e o seu pensamento político. Ele tece uma dura crítica aí em Thomas por esse estado de natureza. E pelo estado de natureza que John Locke fala, que o homem nasceu livre para a sociedade. Muitas vezes os problemas que a gente encontra, essa sociedade prende o homem de ser livre de seus pensamentos. Prende o homem de buscar a sua liberdade própria. Quando eu coloco uma submissão a alguém, eu deixo de ser eu mesmo. Eu passo a ser uma pessoa dominada como um robô, como uma máquina que leva para onde quer, para fazer aquilo que quer, para cobrir os interesses daquilo que quer. Começa a nascer com John Locke, então, um pensamento do mundo capitalista, a busca do poder pelo bem-estar e do poder do dinheiro, tá? Isto é o que nós havíamos estudado antes da nossa quarentena. Por isso que eu vou só dar uma introdução no contrato social, aqui nós olharmos o pensamento de Rousseau, que é muito importante, tá, gente? Rousseau também é um filósofo aí que cai barbaridade nos vestibulares e no Enem, por isso é muito importante a gente estudar com detalhes. Então eu vou trabalhar com vocês em Rousseau com uma forma mais detalhista. E a gente vai ver que no contrato social de Rousseau, ele vai falar do que o homem nasce livre. Ele é contrário à ideia de Thomas Hobbes. O que Thomas fala? Que nós nascemos já com uma tendência, do mal, porque ele fala que é uma luta constante. O homem tem medo de tudo, medo de perder as coisas. O homem, no estado de natureza, ele busca a sua autodefesa, a preservar a sua existência, preservar o seu indivíduo. E o Rousseau diz, não, o homem nasce livre, o homem nasce puro, o homem não é corrompido por esse pensamento como Thomas Hobbes. Então ele quebra esse lobo, que o homem é o lobo do próprio homem. Ele não concorda com isso, tá? Que ele fala que a gente nasceu livre e que o homem, no total direito, não advém da natureza. O que seria isso, no tal direito não advém da natureza? Que o homem tem o direito da sua liberdade, que o homem tem o direito de aprender dentro dessa sociedade, que o homem tem o direito de se conservar nessa sociedade. Mas é muito interessante que a gente vai ver nos outros slides, que ele fala assim, se ninguém tivesse mexido com o homem, se ninguém tivesse colocado o homem na sociedade, tivesse deixado o homem lá na natureza, do jeito que ele nasceu, ele seria eternamente puro. Mas quando eles pegaram o homem e disseram que este homem tinha que viver na sociedade, porque era uma visão aristotélica, Aristóteles dizia isso, que a gente não nasceu para ficar sozinho, o homem não nasceu para se isolar, o homem nasceu para viver em sociedade, o homem nasceu para viver na comunidade. E Rousseau já era contra tudo isso, dizia, não, se deixasse lá, o homem não seria esse monstro que ele é hoje, porque na frase que vocês sabem, que ele fala que o homem nasce puro e morre impuro. Por quê? Porque ele fala que quem corrói, quem destrói, quem mata a sociedade, quem mata o homem, a natureza humana, é a própria sociedade. Quem corrompe o homem é a própria sociedade. Por isso que quando eu disse para vocês que ele fala assim nesse direito, não advém da natureza, o homem tem o direito de tudo isso. Mas quando ele entrou
no meio da sociedade, o que aconteceu? Ele perdeu todo esse direito, tudo que ele tinha que fazer. Então, classe, eu vou parar por aqui hoje, que é essa introdução que a gente vai fazer. Esse é o primeiro slide, e aí a gente vai estudar Rousseau de uma forma detalhada, tá? Então, até a próxima aula de Sociologia, mas daqui a pouco nós estaremos aí online para vocês podem tirar essas dúvidas da minha explicação de John Locke, Thomas Hobbes e um pouquinho daí de Rousseau, mas a gente vai ver de forma detalhada, tá? Até daqui a pouco, online. Lembrem que nós teremos que pegar a folhinha para corrigir os exercícios de Sociologia, tá? Beijo, até daqui a pouco, tá?